Olá, estamos de volta para dar prosseguimento ao nosso sublime estudo. Vamos ouvir um pouquinho a melodia e acalmarmos. Muito bem. Continuando com o estudo, Joana nos diz assim: as experiências da evolução propõem a fixação dos valores legítimos, aqueles que são de duração permanente, enquanto os secundários, que são transitórios, servem apenas como recurso pedagógico para a aprendizagem. Olha o termo que ela usa aqui, caríssimos companheiros de estudo. As experiências da evolução propõem fixação dos valores legítimos. A proposta da evolução, ela é que a gente adquira e se firme nos valores que são legítimos, aqueles que irão perdurar para toda a nossa existência. São os valores éticos, morais, né? E que nós conhecemos, todos nós conhecemos. Poderíamos citar aqui inumeráveis deles, né? Dentro do decálogo nós vamos ver lá toda uma sequência de valores legítimos. Não furtar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo. E cheio de não. Por quê? Porque nós precisamos disso. Do contrário, nós extravasamos. Por que as nossas reses, no caminho da sua pastagem, precisam das cercas? Porque elas não têm conhecimento do limite. Elas vão embora. E hoje ainda, com muito mais evolução, as cercas são elétricas, né? Elas ferem menos o animal, mas o choque faz com que eles se intimidam de ultrapassar, né? Eles tomam o choque e param, né? Então, a experiência, a proposta é valor legítimo. Fixar com os valores legítimos e éticos. Os secundários, que também circulam pelo caminho da nossa vida, são transitórios. Serve apenas para recursos pedagógicos. Por que recursos pedagógicos? Porque, veja bem, quando você passa por uma experiência secundária, que você opta por um caminho secundário, este é um caminho não efetivo. Ele não é de duração permanente, ele é de duração transitória, temporária.
E nesse período de tempo você só vai tomar consciência através da dor. Por isso que é um recurso pedagógico. A dor é uma lei de equilíbrio e educação. Leon Denis. Pedagógico. Por quê? Nós não queremos sofrer. Nós não queremos padecer. Nós não queremos permanecer sofrendo. Muito pelo contrário, nós queremos rapidamente nos libertarmos do elemento que nos causa dor. Não é? Então, é um recurso pedagógico, educa. Tudo que educa, que nos traz equilíbrio, educação, é um recurso pedagógico. É um mecanismo de pedagogia, não é? É como educar uma criança, entende? A tabuada, conta de divisão, de multiplicação, as regras da gramática, são recursos pedagógicos. Entende? Como, por exemplo, isso aqui é um recurso pedagógico. É uma régua que vai ensinar a criança a fazer uma linha reta. Do contrário, fica uma linha sinuosa. Não, a professora quer uma linha reta de 10 centímetros. Está ali, a régua indicando 10 centímetros. A criança vem até aqui, 10 centímetros. E outros elementos pedagógicos que nós temos infinitos na vida. Infinitos. Ah, mas será, Francis, você não está exagerando? Não estou exagerando. Estou falando uma verdade. Uma verdade. Veja bem, nós podemos subir uma montanha sozinho. Nós mesmos vamos trilhar. Mas se nós pegarmos um guia, que é um recurso pedagógico, vai nos ensinar, vai nos facilitar o entendimento, não é? Essas manifestações, continua Joana, que defluem das heranças perturbadoras, formam o quadro dos transtornos psicológicos e outros que maceram o ser e o levam a estados de angústia, de inquietação, de desordem mental. Se nós fizermos opção pelos elementos tais chamados secundários, né, que são transitórios, nós vamos correr esse risco. Mas que riscos? Transtornos. Porque à medida que nós nos decepcionamos, à medida que nós nos inquietamos, à medida que nós nos angustiamos, nós vamos criando o quê? Uma desordem mental. Quem que gosta de viver nesta desordem mental? Ninguém. Absolutamente ninguém. Então, o que nós precisamos? Nos organizarmos, nos equilibrarmos. Para quê? Para que não permaneça esse estado de inquietação e de desordem. À medida que nós nos organizamos, à medida que nós optamos para os verdadeiros recursos, que são recursos legítimos, nós evitamos a desordem, a angústia, a inquietação, né? Por quê? Porque são éticos. São elementos éticos em nossa vida. E os elementos éticos só nos educam, só nos fazem crescer. Para isso, nós precisamos tomar atitude de uma pessoa equilibrada. E esse equilíbrio só vem do autoconhecimento. Joana continua.
Na raiz, portanto, de qualquer transtorno, observem bem, na raiz de qualquer transtorno neurótico jaz um conflito moral. Olha só a profundidade. Na raiz de qualquer transtorno neurótico se encontra um conflito moral. Nós citamos o livro Tormentos da Obsessão, porque ali o espírito foi de uma capacidade imensurável para passar para o médium de uma maneira plena, perfeita, as ocorrências no plano espiritual, da desordem, entende? Ninguém consegue viver num campo em desordem, nós não conseguimos viver, nós não conseguimos conviver. Observem, às vezes, para que eu enriqueça o meu conhecimento e tenha elementos, para exemplo, como eu vou citar agora, eu viajo um pouco no Google para conhecer os fatos. As cidades, depois de um bombardeio, a desordem reina. Uma cidade, depois de um tsunami, reina a desordem, a sujeira, tudo quebrado, tudo sujo, tudo detonado. Quem que se planifica num lugar desse? Absolutamente nenhum. Na raiz, portanto, de qualquer transtorno neurótico, jaz um conflito moral. Por isso, vamos cuidar atentamente da nossa vida, para podermos sobreviver e viver em estado de relativo equilíbrio. Vamos voltar.